vou falar sobre o empecilho para a conquista. Repete comigo. O empecilho para a conquista é o fermento. Já falei sobre ele a semana passada, não vou poder voltar ao assunto da semana passada, porque o tempo obviamente não vai me permitir, mas se você não ouviu, você pode ir lá no meu canal no YouTube, Fernando Souza, vai procurar lá e vai encontrar essa face radiante de crente no Senhor Jesus, sabe, abençoado, cheio do Espírito Santo, e você vai poder rever o que eu preguei a semana passada, também a semana retrasada e as outras semanas, e vai conseguir ter uma ideia melhor daquilo que nós estamos falando nessa noite. Por quê? Porque o fermento, de fato, é um grande empecilho para a conquista. Deus, quando Ele prepara... Olha, não estou falando, obviamente, do fermento natural, né? Fermentos são narrativas, são conversas que nós diríamos conversas fiadas, vovó diria isso, que surgem no meio do povo, que servem para nada mais, nada menos do que enfraquecer a fé, gerar dúvida, criar incredulidade e assim afastar Deus da sua promessa. Ou seja, a promessa é sua, mas Deus não se afasta, mas às vezes por causa dessa incredulidade, desse fermento, você acaba se afastando dele. Então vamos entender assim, Deus preparou uma massa cujos ingredientes eram promessa e fé. Repete comigo, promessa e fé. Sabe, essa é a massa que Deus preparou, e tudo que nós precisaríamos ter é desfrutar disso, no sentido de que crescêssemos na promessa e com bastante fé no coração pudéssemos tomar posse daquilo que Ele preparou para nós. Mas o que o diabo fez? Tem uma história que eu acho que é conhecida de todos, no outro momento eu conto o detalhe, que diz assim: o diabo só soltou o cavalo. É a história de dois fazendeiros que viviam perto, eram vizinhos, e tinha um cavalo preso, e tinha uma plantação, e o diabo foi lá e soltou o cavalo. E quando o cavalo ficou solto, ele entrou na plantação e fez lá o seu jantar. Isso irritou demais o dono daquele pasto, né, daquela plantação. E a subsequência foi, matou o cavalo, o dono do cavalo matou o dono da outra fazenda, e criou uma grande guerra, uma grande confusão, e no final colocaram a culpa no diabo. E o diabo disse assim: olha, mas a única coisa que eu fiz foi soltar o cavalo. O resto foram eles mesmos que fizeram, cada um por si. Então, o fermento é como essa história. Quando o fermento ele se espalha, ele pode até parecer algo lógico, algo racional, algo bom, mas na verdade ele cria o caos através da dúvida, da incredulidade e do medo. Mas o antídoto, a boa notícia, quantos querem uma boa notícia? A boa notícia para isso tudo é que existe de fato um antídoto, e esse antídoto é uma boa dose de fé, que pode mudar o rumo dessa história e transformar a sua vida. Diga, eu quero. Vamos à palavra de Deus, livro dos Provérbios, capítulo 3, versículos de 5 a 7, diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração. Vamos repetir juntos? A Bíblia, quando fala de coração, às vezes está falando de um espírito novo, às vezes está falando da mente, da alma, seja como for. O que ela quer dizer é que você precisa confiar no Senhor com todo o seu raciocínio, com as suas emoções, com as intenções do coração, os seus planos, os seus projetos, eles precisam ser colocados na mão do Senhor, porque quando você confia no Senhor de todo o seu coração, e você não se apoia, olha como termina o versículo, não se apoie no seu próprio entendimento. Por quê? Porque o entendimento, o nosso entendimento, ele é facilmente manipulável pelo inimigo com ideias, né, com fatos, com ideias. O pastor Jefferson está falando um pouco aqui, agora no momento de oferta, o cuidado que nós devemos ter quando nós lemos, quando nós vemos e sobretudo quando nós ouvimos notícias. Como ele disse, a fé ela vem pelo ouvir, mas também o medo, a incredulidade, a dúvida, elas também vêm pelo ouvir. Então as pessoas criam propositalmente, dentro do mercado de trabalho, dentro da vida financeira, do mercado financeiro, histórias, fatos, factoides que desestabilizam, que criam problema e que trazem assim muito prejuízo para muitas pessoas. E quando nós ficamos ouvindo isso, isso acaba afetando a nossa fé e acaba virando assim, como eu vou chamar, um fermento. Um fermento que nos impede, que nos inibe de conquistar aquilo que Deus preparou para nós. Então, a moeda de Deus, a maneira de nós conquistarmos a promessa, porque Deus se move através da sua promessa, é confiando nele. Diga, confie no Senhor. Vire para quem está ao seu lado, faça isso, por favor. Diga para essa pessoa simpática, confie no Senhor. Confie no Senhor. O versículo 6 diz assim, ele vai acrescentando, ele diz, reconheça o Senhor em todos, diga todos os seus caminhos. Caminhos aqui não é simplesmente o trajeto que eu vou fazer quando sair daqui e for para casa.
nem o trajeto que você vai fazer quando sair daqui e for para a sua casa, mas o caminho aqui diz respeito à sua vida. Confie ao Senhor a sua vida. Por quê? Porque a promessa diz assim: Ele endireitará as suas veredas. Ou seja, se você estiver num caminho torto, num caminho errado, num vale da sombra da morte, como diz o Salmo 23, Ele vai te guiar a água tranquila, a águas tranquilas, a pastos verdejantes, ao sucesso e às conquistas que Ele sonhou para você. Ele endireitará as suas veredas. E diz mais: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Esse conhecimento humano, muitas das vezes ele se transforma em fermento, em algo ruim, quando ele se contrapõe ao conhecimento de Deus, a verdade de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus é a verdade. Jesus disse: eu sou a verdade. E nós precisamos acreditar que Deus vai cumprir exatamente aquilo que Ele prometeu que faria. Aliás, essa é uma declaração, essa é uma eu acho que é a melhor. Eu estou aqui pensando num termo para poder expressar de fato isso. Eu acho que a melhor definição de fé é essa: é você crer que Deus vai fazer exatamente o que Ele prometeu que faria. Você tem uma promessa? Agora eu quero falar para você em alguns minutos coisas que podem impedir essa promessa de acontecer na sua vida. Existem promessas sobre você pessoalmente, existem promessas sobre a sua família, existem promessas sobre a sua empresa, o seu negócio, o seu trabalho. Eu acabei de ler citar Salmo 128, Ele abençoa o trabalho das suas mãos. Você é feliz naquilo que você faz, e aquilo que você faz lhe traz prosperidade, e você vai ver o sustento da sua casa, da sua família, a sua família abençoada, porque Deus prometeu isso. É o Deus que prometeu a saúde para aqueles que creem, nas suas pisaduras nós somos sarados. É o Deus que prometeu uma vida nova, sabe? Porque Ele levou sobre si os nossos pecados, e sobre nós Ele deixou a justiça dEle, a bondade dEle e a graça dEle. O mundo espiritual, ele se move através de promessas, mas algo às vezes tão simples, como simplesmente um argumento natural, que se transforma num fermento. Ele desperta o ego da pessoa, e por sua vez, essa pessoa começa a se opor por causa do seu ego, da sua justiça, do seu entendimento, do seu conhecimento. Por isso a Bíblia diz: não se apoie no seu próprio entendimento, confia no Senhor. E quando se apoia no seu próprio conhecimento, no seu ego, você está muitas das vezes afastando a justiça de Deus, a justiça de Cristo, a graça do Senhor, para acreditar naquilo que é a sua força, o seu esforço próprio, enquanto a Bíblia diz: não por força, nem por violência, mas pelo meu... Vamos tentar de novo? A gente pode fazer melhor. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então o nosso desafio é confiar, é ter fé, é reconhecer ao Senhor, é não ser sábio aos nossos próprios olhos. E eu queria, dentro da Bíblia, mostrar um exemplo claro disso, muito claro, de algo que aconteceu lá no passado com o povo de Israel e que serve para nós hoje como uma figura, como um tipo, para que não aconteça conosco também. Repete comigo assim: uma promessa clara. Uma promessa clara. A grande promessa de Deus a Israel no Antigo Testamento era a conquista da terra prometida. Então todo o povo de Israel, mesmo quando não era povo, ainda era só Abraão e a sua casa e a sua esposa, e depois o seu filho, depois os seus netos, e se tornou ali o povo de Israel. A grande promessa deles era um dia tomar posse da terra prometida, terra essa que Abraão já tinha andado nela de um lado para o outro, tomado posse, pisado na terra. Era uma conquista, era uma promessa. E eu quero dizer para você mais uma vez: Deus, o nosso Deus, se move através das suas promessas. Então Deus tira o povo do Egito, da escravidão, coloca o povo a partir de uma trajetória de deserto até a porta da terra prometida. Sabe, muitas das vezes nós estamos na porta da nossa promessa. A gente está batendo na porta daquilo que Deus prometeu. E às vezes nós não conseguimos conquistar essa promessa, não conseguimos, na verdade, tomar posse dessa promessa, porque tem algo que atrapalha. Diga-se comigo: fermento. Esse fermento, ele é amaldiçoado, e muitas das vezes ele nos atrapalha, sabe? Traz a dúvida, traz a incredulidade, e a dúvida e a incredulidade, o medo, são coisas que nos afastam de Deus, porque sem fé, quem conhece o versículo de Hebreus 11? Sem fé é impossível agradar
a Deus. Então, Deuteronômio capítulo 1, versículo de 21 a 23, conta uma narrativa um pouco diferente daquela que nós conhecemos a respeito do povo de Israel na porta da terra prometida e o envio de espiões israelitas para entrar na terra e para consultar a terra, para ver a terra. Diz assim o texto, vejam: o Senhor seu Deus colocou a terra diante de vocês, vão e tomem posse dela. Repete essa frase comigo: vão e tomem posse dela. Você tem uma promessa? Se você tem uma promessa, existe uma parte que é sua, tomar posse dela. Diga: eu vou tomar posse. Então entenda isso, vão e tome posse dela, conforme o Senhor, o Deus de seus antepassados, lhe prometeu. Não tenha medo, nem desanime. Duas advertências muito importantes, vamos repetir elas? Não tenha? Não dê? Porque essas duas coisas, elas interferem diretamente na ação de Deus. Não porque Deus fica fraco. O fermento, o argumento, não vai enfraquecer Deus, mas nos enfraquece em fé e afasta a provisão de Deus da nossa vida. Quem está entendendo diz amém. Amém. Mas o que aconteceu? Estavam na porta, na hora de entrar, na hora de conquistar, na hora de levantar o troféu, na hora de receber a medalha, na hora de receber o aumento, na hora de receber a promoção, na hora de dizer sim no altar, na hora de pegar as chaves da casa própria, na hora de entrar no seu carro novo, na hora de receber aquele laudo médico que diz curado. Qual laudo? Curado. Versículo 22 diz assim: então todos vocês vieram e me disseram: primeiro enviemos espiões para que façam o reconhecimento da terra para nós. Eles recomendarão o melhor caminho e indicarão em quais cidades devemos entrar. Meu Deus! Esse mesmo povo tinha murmurado contra Deus, ou seja, fermento, quando os israelitas, o exército de Faraó veio contra eles. Nós vimos isso semana passada, e eles estavam encurralados aparentemente no Mar Vermelho, e Deus deu uma ordem: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Marchar por onde? Marchar por um mar aberto. E eles entraram pelo mar aberto, duas paredes de água congelada, e eles marchando pelo mar aberto, chegaram do outro lado, o exército de Faraó foi anulado, e agora eles caminham pelo deserto por alguns meses até chegarem na porta da terra prometida. Mas eles se esqueceram de que quem mostra o caminho é Deus. Por isso nós vimos no primeiro texto de Provérbios capítulo 3, confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento. Não é assim que diz lá? Confia no Senhor os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. É Deus que determina o melhor caminho. Isso nós atribuímos a nós quando nós cremos que Deus está nos direcionando. Mas o povo, ele preferiu acreditar em algo que era lógico, que era natural. Eu quero ver primeiro. E Jesus já dizia no ministério: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. E Jesus dizia mais: se creres, verás a glória de Deus. Então o que Deus espera do povo? Que confie nele. Vire para quem está ao seu lado e diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração. Sabe, confia no Senhor de todo o seu coração, porque o poder de Deus, ele transcende ao poder natural. Por mais que o fermento tente te afastar de Deus, por mais que os argumentos naturais tentem te afastar de Deus, por mais que eles sejam naturais e lógicos, não acredite nisso. Prefira acreditar no Senhor. Ele está direcionando o seu caminho. Mas eles quiseram ver o que os espiões iam dizer. Sabe, normalmente quem é crente há mais tempo ouve muito essa narrativa do livro de Números, capítulo 13 e 14, quando ali dá a entender que é Deus que manda os espiões. Mas Deus não manda. Quem pede os espiões é o próprio povo. E às vezes o argumento natural, ele é tão bom que até a liderança acaba cedendo a ele. Olha só o versículo 23. A ideia me pareceu boa. Quem está falando isso? Moisés. Por isso eu escolhi 12 espiões. Quantos espiões? 12. Um de cada tribo. Eu estou falando de homens, de líderes, de pessoas importantes, pessoas reconhecidas da liderança do povo, um líder de cada uma das 12 tribos de Israel, para irem em reconhecimento da terra. E aí nós sabemos o resultado que deu. Então eu quero alertar você, preste atenção, creia na promessa. Ou como diz o texto, confia no Senhor. Não estou dizendo para você fazer loucuras, mas estou dizendo para você confiar o seu futuro, o seu caminho e as suas escolhas ao Senhor. Desde uma pequena coisa,
há uma grande coisa. Quando você confia no Senhor, você vai ter o segredo do sucesso revelado e desvendado para você. Mas o que aconteceu ali? Aqueles espiões, aqueles 12 espiões foram, e quando eles voltaram, eles espalharam, repete comigo assim, espalharam o fermento. O fermento foi espalhado. O que é o fermento? O fermento era notícia natural. Todos sabemos o que aconteceu a partir daí. É um texto muito conhecido. Então os espiões israelenses, eles vieram à terra, constataram que tudo que tinha ali de fato era muito bom, que era uma terra que manava leite e mel, que as coisas eram boas, que tudo de fato era muito abundante, mas, diga mais, sempre um problema. Vire para quem está ao seu lado e diga assim, mas... Aí começou a derrota deles, mas lá tem gigante, lá tem cidades fortificadas, o inimigo poderoso, carros de guerra, nós não vamos poder vencer. Então, um relatório fermentado pela percepção natural, que abolia total e completamente a participação de Deus naquele negócio. O mesmo Deus que abriu o mar, o mesmo Deus que matou os primogênitos do Egito, o mesmo Deus que enviou as 10 pragas, o mesmo Deus que jogou o madeiro dentro dos poços de Mara e as águas amargas se transformaram em doces, é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje, e Ele será o mesmo Deus de amanhã. E qual é o nosso desafio? Confiar. Na quarta-feira nós tivemos a aula inaugural do curso Bethel Basic, olha só, hein? Que inglês bonito, hein? Tá rindo de mim esse cara abençoado aí, né? Bonitão. E ali o pastor Gleice estava dando aula aqui na quarta-feira, esse curso continua, né? Quarta-feira próxima agora vai ter 19h30, e mostrou umas fotos antigas. Entre as fotos, tinha a foto aqui do prédio, quando não era um prédio, era só um garajão. Não sei se tem essa foto aí, tem? Não, tem que ter ali e botar aqui, né? Tem que ser rápido, não dá para esperar. E aqui era um garajão, e a gente estava ali no... Hã? Olha lá, que coisa ali, né? O Dudu está morando aqui, está ali no primeiro da fila, né? Então olha aí essa galera toda, alguns estão aqui. Quem está aqui nessa foto? Deixa eu ver quem está aqui. Olha aí, esse era um dos 36. Na foto ali tem 34 pessoas, o 35 é o Wallace, que está atrás da câmera, né? E um aí fugiu porque tinha algum compromisso. Teve algum problema. E a palavra profética era que em 36 dias, nós estávamos reunidos no Cefem, na Escola da Fé, que em 36 dias nós estaríamos dentro desse local cultuando a Deus. Olha o local aqui e onde nós estamos há 7 anos. Faz 7 anos. Promessa. A gente já tinha tentado esse aluguel antes. O Gilson já tinha intercedido aqui junto ao Samuel, o proprietário, e ele ficou reticente, porque aqui era o chamego dele, ele gostava, ele tem uma afeição por esse lugar, é onde ele passava o dia, mas o Senhor o convenceu a abrir as portas para nós. Mostra a foto de hoje aí, olha só que coisa linda, se você for lá para fora, dá um aplauso a Jesus. A Bíblia diz, Ele mudou a nossa sorte. Não tínhamos dinheiro, éramos poucas pessoas, mas Deus abriu a porta e aqui nós estamos. Sabe, eu estou falando de conquista. O que não tinha ali? A gente estava no meio da escola da fé, onde a fé era declarada, pessoas já vão sendo curadas, e assim nós acreditamos que essa palavra ia acontecer. Ainda agora recebi a palavra de profecia, de que nós estamos esticando as cordas, empurrando as paredes, porque os limiares que o inimigo tem imposto sobre nós, eles vão cair, cada um deles em nome do Senhor Jesus. Sabe, nós nos guiamos pela palavra profética, nós vamos invadir, não é invadir no mau sentido, mas é invadir no bom sentido, porque senão alguém vai querer pegar em armas, mas nós vamos invadir e conquistar Itaboraí, Itaipuaçu e Maricá, e nós vamos entrar em Niterói, já estamos nessas terras, já pisamos nesse lugar, e essas cidades são cidades da nossa promessa. Mas o que acontece quando eu digo uma coisa dessa? Alguém no meio do povo vai dizer assim, mas isso é muito difícil, tem barricada, tem gigante armado de fuzil. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns se levantam e ficam de pé, mas tem gente que cai e se prostra. Diga, eu sou daqueles que ficarão de pé. O que você precisa fazer para permanecer de pé?
tape os seus ouvidos quando o fermento chegar. E ele vai chegar. Sempre chega. Da dúvida, do medo, da incredulidade, do não dá, você não vai conseguir. Eu estou falando aqui da igreja, mas eu quero falar sobre isso também, sobre a sua família. Às vezes você acha que a sua família já era, que você não tem mais condição de salvar o seu casamento. E o que eu quero dizer para você é que a palavra do Senhor diz assim, é o poder que se opera na sua fraqueza. E às vezes você está lutando com todas as suas forças para salvar seu filho das drogas, para salvar o seu casamento, do adultério, da mentira, da deslealdade. E quando você não pode mais, aí o Senhor trabalha a seu favor para poder restaurar e recomeçar aquilo que você não tem forças. Então é por isso que nós precisamos dizer assim para quem está do seu lado, confia no Senhor. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Quantos entraram aqui com casamentos, com famílias destruídas? Eu podia pedir para levantar a mão, um monte de gente a levantar a mão. Quantos entraram aqui com o negócio quebrado, com o negócio falido? Entraram aqui vindo a pé porque não tinha dinheiro para pagar passagem. Deus abençoou. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Quantos entraram aqui doentes, enfermos, doentes da alma, da mente, deprimidos, depressivos? E o Senhor curou, o Senhor restaurou. E hoje você está aqui e você está de pé. Vire para quem está ao seu lado. Confie no Senhor, irmão. A mensagem é a mesma. O Deus é o mesmo. O prédio é o mesmo. O que está faltando? Está faltando aquela questão que nós vimos no primeiro texto, quando Caleb e quando Josué disse, não tenha medo e nem desanime. Então vire para quem está ao seu lado, diga, não desanime, não tenha medo. O Deus que fez, Ele vai fazer de novo. Vamos em frente. Números capítulo 13, versículos 30 a 32, diz assim, então Caleb, porque o povo voltou com um relatório negativo, e fermentou tudo. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Sabe, sempre tem uma palavra de vitória, mas a palavra de vitória, ela não é um eufemismo. A palavra de vitória é uma declaração de fé. Vamos repetir? A palavra de vitória é uma declaração de fé. Eu me ouvi, mas não ouvi você. Vamos novamente? A palavra de vitória é uma declaração de fé, não é uma mentira, não é uma invenção. Então eu estou dizendo que o nosso Deus é um Deus que cura e que nós somos uma igreja onde não tem pobres e nem doentes. E você deve dizer o quê? Amém. Mas você está com dor da coluna, com dor da cabeça, você tem um resultado de exame ruim, a sua conta está negativa. Talvez você, como eu, tenha um pouquinho de dinheiro na conta e um monte de conta para pagar amanhã, porque afinal é dia 9, é dia 10, é dia 11, aluguel, condomínio e cartão de crédito e um monte de coisa. Então você diz assim, poxa, eu não sou um vencedor, porque eu não tenho um recurso, eu não consigo, como é que eu vou fazer? Pois é, o que nós estamos declarando é aquilo que nós cremos. E o que nós cremos? Nós cremos na promessa. Diga, eu creio na promessa. Esse é o problema do povo, eles tinham uma promessa e tinham uma realidade. A promessa dizia, entre na terra, você vai conquistar. A realidade dizia, eu não posso, eu sou fraco, eu não tenho força bélica, eu não tenho poder bélico para fazer essa conquista. O que você acha que prevaleceu na balança? Pois é o fermento que inibe a sua fé, que desvia você do caminho, mas a promessa de Deus para nós hoje é, Ele endireitará as suas veredas. Tema o Senhor, entrega a Ele o seu caminho, a sua jornada, Ele vai endireitar as suas veredas. Versículo 31, então diz assim, mas os homens que tinham ido com ele disseram, Josué disse, fica quieto, Caleb diz, nós vamos vencer, mas os outros 10 disseram assim, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós também não podíamos, isso é a minha palavra, tá? Nós também, Deuteronômio de Fernando, capítulo 2, nós também não podíamos atravessar o Mar Vermelho, nós atravessamos, alguém falou isso? Não. Nós também não podíamos passar a seco, alguém disse isso? Os nossos filhos não morreram os nossos primogênitos não morreram no dia da praga, onde o anjo da morte passou, alguém disse isso? As águas foram transformadas em águas doces, alguém disse isso? Não! A pessoa só quer se lembrar do fermento, da palavra lógica e natural que diz que você não vai conseguir, que você não vai passar no concurso, que esse emprego não é seu, que esse negócio não vai ser fechado, que tu não vai assinar esse contrato, que a sua família já era, não tem jeito de restaurar esse casamento, que o seu filho está perdido. Isso é o que o mundo diz. E quem liga para o que o mundo diz? Infelizmente, muita gente. Vou fazer uma pesquisa essa semana, que nós já somos a maioria no Brasil de evangélicos. Se nós fôssemos a maioria de crentes, mesmo, esse país seria muito diferente. Oh, meu Deus!
Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, ele é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas, e espalharam entre os gonçalenses, entre os... Quem nasce em Itaboraí é o quê? Tá bom, quem nasce em Maricá é o quê? Maricaense, e espalharam entre os niteroienses, e Itaboraí é o quê? Quem mora em Itaboraí? Quem nasce em Itaboraí é o quê? Itaboraiense? Não sei, pode ser que seja como for. Estão pesquisando ali os moradores de Itaboraí e se espalharam no meio da Betel, da casa de restauração, que a casa não pode ser restaurada. É mentira do pai da mentira, do senhor do engano. Itaboriense. Espalharam no meio dos itaborienses, dos maricaenses. É maricaense mesmo? Deve ser, né? Dos gonçalenses, dos niteroienses, dos cariocas, dos fluminenses, dos brasileiros, de que não tinha jeito. Mas o Senhor está dizendo: eu tenho uma promessa, eu tenho uma palavra, creia na promessa, creia na palavra. Desafio natural, desafio impossível, e você vai viver o extraordinário de Deus nessa terra. Diz amém. Então o relatório negativo se espalhou e disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que vivem nela. Todos os que vimos são de grande estatura. Eu me lembro alguns anos atrás, quando a visão é simplesmente natural, sabe, as pessoas que estão em volta de nós, elas só enxergam aquilo que está na frente. E às vezes nem isso, porque tropeça e cai. Mas nós temos a visão de Deus, diga visão. A visão é a promessa, é a revelação do Espírito, que mostra, que conduz, que guia, que fala através dos profetas. Diga: eu sou um profeta. Talvez isso não tenha se manifestado na sua vida ainda, mas esse é o projeto de Deus para a sua vida também. Sabe, nós somos profetas. Eu lembro quando eu morava ali dentro, lá na 43, e na frente da minha casa tinha uma poça d'água enorme. A gente chamava de Lagoa Rodrigues de Souza, porque é o sobrenome misturado meu com a da minha mulher. Ela é Rodrigues, eu sou Souza, nós somos Rodrigues de Souza, e tinha aquele caos para eu sair de casa de carro, o carro já entrava na lama e as pessoas diziam assim: pô, mas seu carro está sempre sujo de lama, hein? Onde é que você mora? Onde é que eu moro? Eu moro no meio do brejo, mas aquele lugar, aquele bairro, ele vai ficar totalmente asfaltado, calçado, para a glória do nome do Senhor Jesus. E eu dizia para os irmãos assim, se você quer comprar um terreno lá, compra agora, porque vai ser o dia, vai chegar a hora que tu vai querer comprar e não vai conseguir. Quando o Daniel voltou dos Estados Unidos, eu fui com ele, com o Thiago, lá no Alphaville. O 1 ainda tinha negócio na corretora, e o 2 ainda estava no começo, e um terreno no Alphaville custava 90 mil reais. Aí eu fui procurar quanto custava um terreno aqui no Jardim Catarina, mais caro do que isso. E eu dizia para ele: vai chegar uma hora que tu vai querer comprar e não vai conseguir. Mas aquilo é uma favela, compra aí, tenta, pode ir lá na Ipuca, onde você quiser. Essa terra nos pertence. Você precisa vir aqui quarta-feira no culto se você não conhece a história de Betel. Eu não vou contar para vocês aqui, que o pastor Gleice faz isso muito melhor do que eu, e na quarta-feira ele vai continuar falando a respeito disso. Sabe, esse fermento ele se espalhou, o fermento não acontece, não pode, não vai ter jeito. Um fermento que a gente rejeita ele completamente em nome de Jesus, porque nós somos da fé, nós somos da promessa, nós cremos na palavra, e se Deus diz uma coisa, é porque é. Tudo que eu preciso é acreditar nisso. Diz: pelas suas feridas eu sou curado. Então eu digo: eu sou curado, mas tem um sintoma. Eu não estou negando que tenha doença, eu estou negando que a doença tem o direito de existir no meu corpo. E está chegando a hora onde o Cronos, fala assim, Cronos, que é o horário humano, ele vai se encaixar, ele vai encaixar com o Kairos, diga Kairos, que é o relógio de Deus, e o milagre vai acontecer na sua vida. O povo de Israel, ele estava no exato momento, na hora certa, entre Cronos e Kairos, era hora de entrar, mas ele mandou espiões. Sabe, às vezes a gente quer ouvir a opinião do economista, do banqueiro, do contador, do advogado, do policial, do médico. Eu não estou dizendo que esses caras não sabem o que estão fazendo, mas se Deus tem uma direção, confia no Senhor de todo o coração. Quem pode repetir isso comigo? Quem pode colocar isso na primeira pessoa? Aleluia, dá um aplauso a Jesus.
Então o fermento, quando se espalha, se transforma em rebeldia. Números 14, de 4 a 10, diz assim: e disseram uns aos outros, ou seja, a notícia, a conversa, estava no meio do povo: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Diz comigo, misericórdia. Quem nunca viu isso acontecer? Às vezes na sua família, na sua célula, a pessoa começou a caminhar muito bem, foi para o encontro, se batizou, teve um reencontro com o Senhor, voltou para os caminhos de Deus, mas quando começou a caminhar, o fermento começou a entrar, primeiro na sua mente, ou pelo seu ouvido, por aquilo que ouve das pessoas, ou por aquilo que vê, pelas circunstâncias. E o que acontece? Ele começa a ter vontade de pecar de novo. Se era fumante, tem vontade de fumar; se era adúltero, tem vontade; se era também tinha, depende, não sei qual era o pecado. E ele começa a acreditar que Deus não mudou a vida dele, que ele não tem jeito, ele não vai mais seguir essa liderança, ele não quer mais ouvir o seu pastor, ele não quer mais ouvir o seu apóstolo, ele não quer mais ouvir o seu líder de célula, ele não quer mais ouvir o seu consolidador. Então o que ele faz? Eu vou escolher um novo líder para mim. Aí vai lá na rede social, escolhe lá alguém, alguma celebridade, como é que chama? Influencer, que eu não sei o que influencia. Deprimidos falando de depressão, doentes falando de doença, perdidos falando de caminho. É isso que você encontra lá. A falsidade daquilo que é aparente, mas que você não sabe o que está por trás da câmera daquele iPhone top. Mas está seguindo. Vamos escolher um novo líder. E vamos fazer o quê? Voltar para o Egito. O Egito das drogas, o Egito do álcool, da prostituição, da família destruída, da tristeza, da depressão. Será que esses somos nós? Não, não somos. Esse não é você. Essa não é a sua história, essa não é a sua vida. Aqui é casa de restauração, e quem entra por aquela porta vai entrar e vai sair, mas vai entrar doente, pode entrar sofrendo, mas vai sair restaurado. Essa é a promessa, essa é a palavra de Deus para a sua vida, essa é a palavra de Deus para a sua família. Não fique procurando um novo líder, procure corrigir, deixar que o Senhor corrija a sua vereda e a sua jornada. Deus tem um caminho bom para você, diz amém. Então Moisés e Arão fizeram o quê? Foram reclamar com Deus? Não. Eles colocaram o rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas, em posição de intercessão e de oração por eles. Então Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes em sentido de revolta contra aquela situação, e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Repete comigo: a promessa de Deus é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, eu vou dizer uma coisa para você: Ele já se agradou de você. Naquela época lá, talvez eles estivessem em dúvida, mas Jesus já veio, já morreu e já ressuscitou. A graça de Deus já cobriu você, o perdão e o amor de Deus. Se a graça é um oceano, estamos afogando. Nós acabamos de cantar: o céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara no meu peito acelerado. Deus já se agradou de você, e nada pode mudar isso, a não ser a sua incredulidade. Na verdade não vai mudar esse fato, mas vai afastar você, porque você está se afastando, não porque Ele está longe de você. Dá um abraço em você mesmo assim, dá? Isso. Sente o abraço de Jesus, o calor do Espírito Santo. Larga esse telefone e dá um abraço em você mesmo. Sabe, Ele está perto de você, Ele não está longe, Ele não está distante, Ele não está lá do outro lado, Ele não está lá na casa dos seus pais. Não, Ele está aí com você agora, em nome do Senhor Jesus. Oh, meu Deus! E disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento, ela é excelente. E se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra. É Ele que vai fazer você entrar na terra da conquista. É Ele que vai abrir a porta, é Ele que vai aniquilar os inimigos, e o que você precisa? Confiar nele e dar os passos segundo a direção dele. E diz mais assim: e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. Se o problema é o fermento, pode colocar fermento no pão, nós vamos comer o pão com ou sem fermento, porque essa conquista é nossa, nós não vamos abrir mão dela. Eu pelo menos não vou. E você, diz eu? Faz parte de uma promessa, de um sonho, de uma conquista.
de que a terra, essa terra, nos pertence a mim e a cada um de vocês, para a glória do nome do Senhor Jesus. E agora nós estamos ampliando os horizontes e as estacas estão sendo ampliadas, sabe, as cordas estão sendo esticadas, e nós estamos esticando para as cidades ao nosso redor, sabe, e parece que o inimigo está aterrorizando o lugar aonde nós estamos, onde nós fomos plantados, mas não se engane, nós não estamos cercados por ele, eles é que estão cercados pelos anjos de Deus nesse momento, e a glória de Deus vai se manifestar nesse lugar, e a glória de Deus vai se manifestar de novo, ele vai fazer de novo, repete comigo, ele vai fazer de novo. Diga novamente, ele vai fazer de novo. Só os homens, ele vai fazer de novo. Só as mulheres, ele vai fazer de novo. Todos juntos, ele vai fazer de novo. Não tenham medo deles. Não tenham medo deles. O que impediu o povo da conquista? Olha o versículo 10. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Mas a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. Sabe, quando chegou o pior momento, a manifestação da glória de Deus veio sobre aquele povo. Sabe, nós precisamos ter cuidado, porque o fermento mata. Repete comigo, o fermento mata. Mata. Eu não estou falando do royal que você usa no seu bolo, né? Nem o fermento da padaria que você come no pão, mas o fermento espalhado no meio do povo, ele pode matar. Não apenas matar a sua fé, gerar dúvida, matar a sua esperança. Aliás, João capítulo 10 diz, Jesus diz que o inimigo, o ladrão, ele vem para... E como é que ele faz isso? Soltando o cavalo, soltando o fermento. Ele não precisa muita coisa, a dúvida. Basta botar uma dúvida. Não foi assim com Eva? O que o Senhor disse? Não coma desse pão. Ah, se comer vai morrer. Será que vai mesmo? Pronto, botou o fermento, botou uma dúvida. Fermento mata. Fermento mata. Eu imagino Deus lá no céu, quando isso aconteceu. Imagina o céu, você consegue imaginar o céu? Abraão, Isaac e Jacó sentados lá. O povo pisando na bola. E Deus tinha um compromisso com Abraão, com Isaac e Jacó. Aí ele olhava para o povo lá embaixo, olhava para Abraão, e dizia, Abraão. Aí Abraão devia dizer para ele, se lembra, Senhor, lá de Ló, se tiver 10. Aí ele olhava de novo para baixo, aí olhava para cima, aí olhava para Isaac, Isaac falou, Senhor, o Senhor mandou eu cavar poço, todo mundo quer roubar o poço, mas o Senhor me fez prosperar naquela terra, essa é a terra que o Senhor deu para nós. Aí Deus olhava para baixo de novo, os rebeldes estavam tudo reunidos lá, aí Deus levantava, olhava para Jacó, aí Jacó dizia para ele, o Senhor mudou a minha vida, se o Senhor pode mudar a minha vida, pode mudar a vida de qualquer um. Aí Deus falou, tá bom. Mas olha só, o tá bom de Deus tinha um preço. Números 14, 23 e 24 diz assim, nenhum deles, repete comigo, chegará a ver, fazer o quê? A terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Abraão, Isaac e Jacó. Essa geração que zomba de mim, que me despreza, não vai ver essa terra. Eles queriam tanto ver a terra e mandaram 10. Os 10 viram. Nenhum dos outros vai nem ver essa terra. Só Moisés viu. Mas assim, lá de longe. Porque também não entrou. Porque o fermento mata. E o fermento gera rebelião. E rebelião para Deus é como feitiçaria. Não aceita esse tipo de coisa. Sabe, irmão? Às vezes você pode se escandalizar, mas Deus lida bem com o pecado. Deus não tem medo do pecado. Deus não tem medo do seu pecado. Antes de você pecar, Ele já sabia que você ia pecar. Ele não tem medo disso. É o diabo que acusa você e te condena, porque Deus já te perdoou. E quando você entender isso, você vai ser igual aquela mulher que é a ex-mulher adúltera, e vai entender que eu posso ir e não pecar mais. Deus não tem medo de pecado de ninguém. Jesus morreu na cruz e pagou pelo seu pecado. Mas tem uma coisa que Deus não tolera: incredulidade, dúvida. Ele considera isso uma abominação à pessoa dele. E ele deixou bem claro que sem fé vocês não podem me agradar. Porque se você quer se aproximar de mim, você não precisa fazer nada, mas precisa acreditar que eu vou fazer o que eu prometi que faria. É só isso que você precisa, acreditar.
que Deus vai fazer o que Ele prometeu na sua vida. Pergunta para quem está do seu lado, você pode acreditar nisso? Poucos améns, né? Porque você ainda tem uma mente natural e está olhando para as circunstâncias que estão em volta de você. O nosso Deus, Ele supera as circunstâncias, Ele transcende as circunstâncias. E é Ele que vai te dar vitória. Meu Deus, meu Deus. Mas, versículo 24. Meu servo Caleb, quantos Calebes eu tenho aqui nessa noite? Eles têm outro espírito. Ele me segue com integridade. Eu o farei entrar. Vamos repetir isso? Eu o farei entrar na terra que foi observada. E seus descendentes entrarão. Sabe o que aconteceu? Claro que você sabe. Aquela geração inteira morreu. Mas Caleb viveu para entrar na terra, para conquistar Horebe. Hebrom, para conquistar Hebrom e para que a sua geração vivesse lá e vive lá até os dias de hoje. Diz amém e dá um aplauso ao Senhor Jesus. Amigo, lição de Bíblia agora. Os céus e a terra. Eu falo, você repete, irmão. Fica ligado. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Diz o tolo em seu coração, o nécio, o idiota, não há Deus. Como assim? Não há Deus. Sabe, esse é o fermento que está espalhado. É o fermento da carne, do sentimento, da emoção, da razão. É o fermento que inibe a fé, que gera a dúvida. Mas nós podemos chegar a 3 conclusões. A primeira delas é a seguinte: existe uma promessa, repete comigo. E essa promessa é irrevogável, diga irrevogável. Deus não muda a sua promessa, porque Ele não pode mentir. O que Ele fez ali? Ele anulou a promessa? Não. Ele só não permitiu que aquela geração conquistasse. Tem uma música que cantava aqui na Nova Vida do Alcântara, há uns anos atrás, que não passe de nós o teu espírito, que não se levante uma outra geração que vá avante, que sejamos nós. Às vezes as gerações, as pessoas, elas estão andando no deserto, e estão andando nesse deserto não porque não existe uma porta aberta para a promessa, mas porque elas não conseguem acreditar. E tem muita gente, não é você, sabe, são pessoas que moram em outros lugares e de outras igrejas, sabe, que são crentes, que vão para o céu. Uma coisa não tem a ver com a outra, vai para o céu. Quando morrer, vai ser recebido por Cristo. Mas enquanto estão aqui na terra, elas continuam andando em círculos, andando em círculos, andando em círculos, andando em círculos. E o que o povo de Israel estava fazendo? Ele estava andando em círculos. Aquela geração andou por 40 anos em círculos e não viu a promessa se cumprir. Eu estou dizendo isso por quê? Porque esse é o ponto central, irmão, irmã, querida, meu amigo, família. Casa de restauração. Você pode viver aqui 10, 20, 30, 50, 60 anos, 70, 80, e não ver a promessa nunca se cumprir na sua vida. Não porque Deus é mau, mas porque você não conseguiu confiar nele o suficiente. Prefere confiar no fermento que está por aí. A promessa é irrevogável. Mas, agora repete comigo assim: quem a despreza, nunca verá. Nunca vai ver ela, nunca vai tomar posse, nunca vai pegar, nunca vai provar a água. Que gosto tem essa água? Você não sabe. Quem sabe sou eu. A água é água, a minha não. É água benta? Não. É água do apóstolo. Sabe, tem muita gente que vê a bênção na vida do irmão, na família do irmão, no negócio do irmão, a cura acontecendo ali com o outro, a multiplicação lá, a igreja crescendo, mas nada acontece conosco. Por quê? Irmão, confia no Senhor, entrega para Ele o seu caminho e você vai ver o milagre acontecer na sua vida também. A promessa é irrevogável, mas não despreze. Sabe, quando você não confia naquilo que Deus está dizendo, você está, na verdade, desprezando Ele, desprezando a sua palavra. Terceira verdade: aqueles que perseveram, repete comigo, aqueles que perseveram em crer, a receberão.
Josué e Caleb andaram 40 anos no deserto. E morria um, morria outro, uma família morria, e morria outro amigo, morria outro companheiro, e morria, mas eles continuavam crendo. Quando Caleb tinha 85 anos, Josué já tinha conquistado Jericó, as cidades estavam se curvando, as tribos estavam se estabelecendo. Aos 85 anos de idade, 45 anos depois dessa data, ele disse assim: Josué, me dá a minha herança. O que você quer? Deus me prometeu aquela montanha, mas lá mora um gigante. É isso mesmo. Eu tenho 85 e vou para dentro deles. Eu disse há 40 anos atrás que eles seriam como pão para mim, e eu continuo com fome. Fome da palavra, fome da promessa, fome do cumprimento. Eu não cedo, eu não retrocedo, eu não desisto e nem desanimo. Por quê? Porque a minha jornada está nas mãos de Deus. Glória a Ele. Dá um aplauso a Jesus para a gente poder continuar. Prometo que vou terminar antes. Eu não sou Deus, mas não gosto de descumprir promessa, né? Vou terminar daqui a pouco. Números 14, 36 a 38 diz assim: os homens enviados por Moisés, lê comigo aí, em missão de reconhecimento daquela terra, voltaram e fizeram toda a comunidade queixar-se contra ele ao espalharem um relatório negativo. O que acontece com pessoas que ficam espalhando relatórios negativos? Gente que está dizendo, sabe, as pessoas me procuram às vezes, quando conseguem, quando tem oportunidade, e contam as histórias, contam os sonhos, e estão entristecidas, chateadas, porque nunca parece que conseguem avançar. Mas o não conseguir avançar, de manhã foi buzina, agora é o... Então, nunca consegue avançar, por quê? Porque continuam dando ouvidos aos relatórios negativos. Relatórios negativos. Tudo é possível que crê, repete comigo. Tudo é possível que crê. Aleluia. Então, um pouquinho de determinação. Se você tem uma promessa, cumpra ela. É claro que você vai ter que entrar na terra, vai ter que pisar nela, vai ter que enfrentar inimigo. O que Deus promete para você é que Ele vai dar vitória para você. Aleluia. Mas tu vai ter que lutar, por isso. Claro que vai ter que lutar. Não seja ingênuo, mas creia na promessa. E aqueles homens que espalharam o relatório negativo, o que aconteceu com eles? Esses homens responsáveis por espalhar o relatório, versículo 37, negativo sobre a terra, repete comigo assim: morreram subitamente de praga perante o Senhor. De todos os que foram observar a terra, somente Josué, diga Josué, somente Caleb, diga Caleb, sobreviveram. Quem espalha fermento acaba morrendo, porque Deus não tolera esse tipo de coisa. E vou dizer algo mais para você. Ninguém se lembra o nome desses 10 caras. Alguém lembra? A Bíblia diz? Diz. Quando eu estava falando, escrevendo, o Senhor falando comigo, eu pensei assim: eu vou lá dar uma olhadinha no nome deles, para dizer para os irmãos. Aí depois pensei: para quê? Que diferença faz? Ninguém lembra de fracassados, mas todo mundo lembra de vitoriosos, de valentes e de corajosos. O que o Senhor tem contra o fracassado? Eu tenho pena, mas eles não são lembrados. Porque eles são fracassados porque eles escolheram fracassar. Não foi a sociedade, não é culpa dos pais dele, não é culpa do governo, não é culpa de ninguém. O fracasso é única e exclusivamente responsabilidade sua. Irmão, eu estou aqui hoje. Eu cheguei nesse Jardim Catarina, quando eu tinha uns 10 anos de idade, numa carroça. Meu pai era carpinteiro, minha mãe empregada doméstica. Você só é um fracassado se você escolher ser um. Isso é uma escolha sua. Você escolhe isso porque você fica dando ouvido ao fermento natural das pessoas que dizem que você não vai conseguir, você não vai conquistar. Essa história desse povo nada mais serve do que para exemplificar para nós de onde nós podemos chegar com Cristo. Uma canção que as crianças cantavam, não sei se canta ainda, era da minha época de criança, isso faz aí uns
2 anos. O pai da Isabel não tinha nascido ainda. Eu falei para o Daniel que agora eu não vou chamar ele de Daniel mais. Agora eu mando meu o pai da Isabel. Perdeu. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Isso me lembra daquela vez que Jesus atravessou o mar da Galileia para expulsar demônio de um gadareno. Sabe, Jesus se preocupa com o maior dos fracassados. Ele atravessou o mar, o lago da Galileia, porque lá num dia calmo, sabe, um grito, um gemido de um lado pode ser ouvido do outro. Naquela época não tinha buzina, não tinha motocicleta andando por lá, fazendo bibi, nem essas coisas aí que vocês ouvem por aí, não tinha nada disso. E Jesus resolveu atravessar o mar para libertar um endemoniado. E o que o diabo faz? O diabo está sempre tentando evitar que a promessa de Deus se cumpra na vida das pessoas. Ele jogou uma tempestade. O diabo pode jogar tempestade? Ah, pode. A Bíblia diz lá no profeta Isaías: quando passares pelo mar, ele não vai te afogar, e pelos rios, eles não vão te carregar, e pelo fogo, ele não vai te queimar. Mas ele não diz se passar, ele diz quando passar. Todo mundo vai passar por lá. Mas com Cristo no barco, o barco é a sua vida. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E passa o temporal. Jesus estava dormindo naquele dia. E acordaram Jesus dizendo: nós vamos morrer. O fermento tinha se espalhado naquele barco. E Jesus acorda e olha para a tempestade, olha para aquela coisa toda e diz assim: shh. O que Jesus fez? Acabou a tempestade. O mais interessante é a resposta de Jesus para os discípulos. Ele não perguntou assim: seus pecadores, seus isso, seus aquilo. Ele só falou para eles assim: por que vocês são tão tímidos? Ainda não tem fé? Irmão, com Cristo no barco, nós comandamos as tempestades da vida. Elas precisam se submeter a nós. E mesmo quando elas se levantarem na maior das suas forças, você não vai se afogar, porque Cristo está contigo. Tem uma promessa na sua vida. Tem uma promessa. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não se apoie no seu conhecimento, no seu entendimento. Tema o Senhor. Tema o Senhor, tema Ele, honre a Ele, creia nele. Ele vai endireitar os seus caminhos, as suas veredas. Sabe, não dê ouvido para aquela conversa fiada que estão dizendo para você. Hoje você vai sair daqui cheio de fé e nós vamos orar pela sua vida. Mas quando você chegar na sua casa, talvez a notícia que tenha lá seja completamente contrária àquilo que nós estamos pregando aqui. Não dê ouvido para isso, continue crendo. Diga: continue crendo. Diga: eu creio e vou continuar crendo. Vamos terminar. Hebreus capítulo 3, versículo 7 e seguinte diz assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, quando? Hoje. Se ouvirdes a sua voz, a voz do Espírito Santo, é essa que você está ouvindo aí, não endureçam o seu coração como foi na rebelião durante o tempo de provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso eu fiquei irado contra aquela geração. E por isso eu disse: os seus corações estão sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais, diga jamais, entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, é advertência. Para que nenhum de vocês tenha um coração perverso. O que é um coração perverso? Leia para mim a próxima palavra. Incrédulo. Que se afaste do Deus vivo. Ele não fala de um coração pecador. Ele fala de um coração incrédulo. Eu sou o maior de todos os pecadores. Jesus é o maior de todos os salvadores. É o único. Você não conhece o meu pecado, você não conhece o meu Jesus. Você não sabe o que eu fiz, não sei, mas sei o que Ele fez por você.
Confia no Senhor de todo o teu coração. Sabe, a promessa está aí, ela está batendo na porta. Não volta lá para o fim da fila, não. Você não vai perder a salvação se você já é salvo, mas você pode viver a vida inteira aqui nessa terra e nunca ver o melhor de Deus. Mas se quiserdes e me ouvirdes, quem completa? Comereis o melhor dessa terra. Não deixe que o fermento afaste você do Deus vivo. Quem crê nisso comigo, fica de pé, em nome do Senhor Jesus.